Olá, pessoal. Meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma forma mais descontraída sobre os signos, principalmente aquelas coisas que a gente sempre escuta falar por aí sobre o nosso signo, e a gente fala, ai, nada a ver comigo. Então, vamos lá, né, para a gente desmistificar um pouquinho e entender a origem também dessas palavras-chave que tanto se atribui aos signos, né? Aqui, esse canal, a gente fala bastante sobre astrologia, mas também tem conteúdo sobre simbolismo, cartomancia, visão sistêmica, enfim, tem muito vídeo aqui no canal, né, dos planetas nos signos, planeta nas casas, então fique à vontade para maratonar o canal também, tá bom? Então, espero que você goste. Bom, começando pela ordem zodiacal, as primeiras palavras que eu mais escuto falar sobre o signo de Áries é impaciente e brigão, né? Tem muito, né? Ai, Áries é briguento, Áries é difícil de lidar, né? Áries isso, Áries aquilo, meu Deus do céu, vai arrumar briga, né? Sempre tem essas conotações de como se Áries fosse sempre o turrão, briguento e impaciente com tudo, e, enfim. A questão da origem, né, dessas palavras-chave é porque Marte ele é regido pelo deus da guerra, Ares. Então a gente vai ter aqui um potencial, sim, de conflito, mas tudo que a gente tem como um deus de algo, né, porque tem o domínio daquilo. E se tem o domínio daquilo, dificilmente vai expressar as características negativas dessa circunstância, né? Então, por exemplo, quem pratica arte marcial há muitos anos dificilmente vai se envolver em briga. Não sei se vocês têm a oportunidade de conviver ou até mesmo se vocês já praticaram algum tipo de arte marcial. Normalmente as pessoas são mais equilibradas porque elas sabem que se elas entrarem numa briga comum, elas ganham. Então, como elas já têm aquele potencial de segurança da força, dificilmente elas vão usar aquilo à toa, a não ser que realmente precise. Além de, claro, ser um código de honra, né, da maioria das artes marciais, terem essa fala, né, essa questão verbalizada como um ensinamento. Então, uma pessoa que realmente tem o potencial de força, ela não vai usar aquela força sem uma necessidade, vai ter o controle, o domínio daquilo. Então, quando a gente fala, ah, Ares é briguento, é porque tem essa conotação da guerra, mas não, dificilmente você vai ver um ariano realmente brigando. Mas o que pode parecer é porque tem uma forma impositiva de se colocar, de é, um espírito de liderança, de comando, justamente por conta dessa mesma origem, né? E aí dá a impressão de estar brigando, né? Eu convivo com dois Mercúrios em Áries aqui, né? E na fala eles parecem que estão brigando o tempo todo, tá mais carioca, né? Mas não necessariamente. É só a fala que é mais imperativa. Ela é mais direta, mais objetiva e mais cortante. Então, pode passar essa impressão, mas de fato não está. Porque quando a pessoa realmente está brigando, ninguém fica perto. É muito, muito diferente. É muito mais forte. Já a questão da impaciência é porque ele é o pioneiro, ele é o primeiro signo, não é à toa, né? Tem essa correspondência com a primavera no hemisfério norte, então, ele tem essa força propulsora de começar as coisas. E fica um pouco difícil de entender que cada um tem seu ritmo, tem seu tempo, né? Coisas assim nesse sentido. Bom, então a gente já viu que Ares não é briguento, não é exatamente impaciente, mas tem um fundinho de verdade, tem um pouquinho, né, dessas palavras-chave, sim. Mas dificilmente, realmente dificilmente vai ser de fato, né, briguento, a impaciência até pode ser um pouquinho. Vamos para o próximo, né? Touro. Touro tem a fama de comilão, glutão, né? Sempre tá nos memes associados com comida e também com a preguiça, né? Com uma coisa demorada, de protelar um pouco para fazer as coisas, né? Touro, ele é o segundo signo do zodíaco, ele é um signo de terra fixa, associado propriamente ao animal touro. E o touro, ele é um animal de sentidos aguçados, mas principalmente porque esse signo corresponde ao ápice da primavera, é um signo venusino e exalta a lua. Traduzindo, né, saindo um pouquinho da astrologia. A lua, ela fala sobre os sentidos e Vênus do que é gostoso, principalmente as belezas e encantos da primavera. Então, por ter esses sentidos aguçados, pode gostar de uma boa comida, de saciar os sentidos físicos com coisas agradáveis.
Então, muito provavelmente, quando a pessoa é muito taurina, Lua em touro, Vênus em touro, alguma coisa assim evidente, vai gostar de perfumes, cremes, salão de beleza, vai gostar de coisas bonitas, coisas agradáveis, joias. Então, pode ter essa relação com não só comida gostosa, não comer muito, né, propriamente dito, mas tudo aquilo que é saboroso, gostoso, agradável, tá? E por ser um signo de fixo, de terra, o próprio touro também é algo denso, algo pesado, algo relacionado com a matéria. Então, um dos simbolismos desses signos é a densidade que a matéria traz, o peso da matéria, o peso da existência, o peso do corpo. E por isso tende a protelar muitas vezes para começar as coisas, porque não é o que rompe o começo, ele gosta mais de dar continuidade. O simbolismo dele é de continuidade. Por isso, dificilmente você vai conseguir ver pessoa touro, touro mesmo, né? O arquétipo do signo de touro, iniciando projetos. Vai ser muito mais confortável dar continuidade a eles, né? Sempre estar ali aprimorando, continuando, fazendo, refazendo. Tem essa coisa também da digestão do boi, do touro. Ele é ruminante, então mastiga, 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 engole, aí volta, e mastiga, mastiga e volta, e fica nessa, sempre. Pode reparar que quando o touro está muito forte no mapa, a pessoa expressa muito essas características de touro, ela tende a ruminar alguns assuntos também. Então, às vezes, está tudo resolvido, tá tudo bem. Aí ela vai e volta aquele assunto e rumina, rumina de novo, né? Eu tenho o meu Mercúrio em touro. Então, para mim, é muito difícil numa sala de aula, quando eu estou fazendo cursos, né, aprendendo coisas, eu já chegar e perguntar sobre aquele assunto que o professor acabou de ensinar. Eu sou mais lenta, sou muito lerda, na verdade. Lenta. Né, tentem ser mais amiga comigo, mas eu sou lerda. Então eu escuto, ai, anoto, tudo entendido. Aí eu fico pensando naquele assunto, olha a ruminação, né? Fico pensando, aí que surge a dúvida, a pergunta, o questionamento. Dificilmente vai ser jogo rápido, né? É um pouquinho mais lento. Aí, às vezes, acho que entendi e volta de novo, não entendi não. Assim vai até eu aprender alguma coisa, tá, gente? Então, você que acha que é muito difícil aprender astrologia, você não tem Mercúrio em Touro, então tá fácil para você, entendeu? Vamos para o próximo, então, signo de Gêmeos. Gêmeos é o quê, gente? Fofoqueiro, né? Fofoqueiro, falso, superficial. São essas as principais características que a gente escuta nas palavras-chave maravilhosas, né, desse signo. Na verdade, também não tem nada a ver. Eu geralmente vejo pessoas mais falantes com o Mercúrio debilitado, principalmente Sagitário, né? Nossa, ou Mercúrio na Mercúrio em Sagitário, aquela pessoa que não para de falar um minuto. Mercúrio com Urano, até Mercúrio em Áries pode falar mais do que o Mercúrio em Gêmeos. O que que acontece? Gêmeos tem sim uma necessidade da verbalização, né? Porque ele é o portador da voz, ele tem essa correspondência com o Mercúrio, com os Gêmeos, com a criança, com a curiosidade, com o ar mutável. Então, são características que podem reforçar esse comportamento verbal, mas ele está muito mais voltado para a descoberta de um mundo, como duas crianças, né? As crianças, elas gostam de experimentar, de aprender, às vezes elas vão fazer alguma coisa e se distraem com outra, porque parece muito mais interessante. Então, tem esse potencial ali de ir conforme o que chama mais atenção. E por isso parece que ele é indeciso, né, ou superficial, porque ele é muito estimulável. E esse estímulo ele vai muito pela novidade. Já essa questão do fofoqueiro não é maldade, mas é o trocar de informações, sabe? Não tem muito um filtro. Então, a tendência, não que as pessoas do signo de Gêmeos não, né, não tenham essa coisa assim de saber guardar segredo, tá? Isso depende de cada um, tá, gente? A gente tá brincando aqui com o simbolismo dos signos, ok? Mas o princípio da característica desse signo é essa questão da informação. Então, assim como ele recebe, ele troca informações. Então, na inocência, muitas vezes ele pode passar, né, que você está traindo tua namorada, ou que você
tá com a unha do pé encravada, né? Umas coisas assim que não devia falar, entendeu? Mas pela inocência e não realmente porque, eu vou fofocar por maldade, tá? Não tem muito disso. Bom, o signo de Câncer, né? Chegamos ao quarto signo do zodíaco, signo regido pela Lua. E o que a gente mais escuta sobre esse signo é que ele é chorão, emotivo, apegado, é nostálgico. E não é bem assim. Tem alguns cancerianos bem saidinhos que fogem dessa relação toda canceriana, né? Não seguem muito esse padrão. Mas o que que acontece aqui? Como ele é um signo lunar, ele tem essa correspondência com a Lua. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro falar sobre a Lua. Tem muito, muito, muito vídeo aqui no canal sobre a Lua. E ela tem todo um simbolismo correspondente com as mães, com a água, com a memória, com os sentimentos, com sentir, os sentidos. E por conta disso, com tudo que é familiar. E tudo que é familiar remete ao quê? Ao passado. Por isso que tem as garras do caranguejo, né? Que às vezes são apegadas, que tem essa relação toda com o passado, com não querer soltar, e com as emoções, com as águas das emoções, dos sentimentos que movem. Por isso que tem essa correspondência com chorão, com emotivo e apegado. Porque Lua, ela é o signo do sentir. Mas como eu falei, tudo que realmente tem um domínio tende a expressar de forma equilibrada e não desequilibrada. Então, né, a tendência de uma Lua em Câncer é que ela seja com as emoções fortes, mas expressivas de uma forma equilibrada, tá bom? Vamos para o quinto signo, Leão. Dizem que Leão é egocêntrico, exibido, metido, né? Principalmente que ele se acha o centro do universo, né? Bom, gente, como eu sempre falo, não me canso dessa piadinha sem graça. Leão, ele é regido pelo Sol. O Sol, ele é o centro do sistema solar. Logo, se Leão é regido pelo Sol, logo Leão, ele é o centro do sistema, entendeu? Horrível, né? Bom, gente, horrível, horrível, horrível. Ele não se acha, ele é, né? Eu falo isso que eu tenho ascendente em leão, né? Então tem que puxar a sardinha um pouquinho. Enfim, gente, tem essa correspondência óbvia, né? É natural, não tem como a gente entender um pouquinho dessa correspondência, mas o potencial positivo dele é justamente a generosidade. Assim como um rei é generoso para com o seu reino, assim como o sol ele é generoso por nascer, né? Todas as manhãs e ter essa continuidade de vida e ser responsável por toda a vida. Então, deveria ser o mais misericordioso também, né? O mais justo e mais misericordioso também. E aí, nem todo mundo aguenta, né? Acaba ficando um pouquinho metidinho, um pouquinho exibidinho, né? Mas realmente ele tem essa correspondência solar que, de fato, é inegável a importância que a gente tem com o Sol, né? Bom, vamos para o próximo, signo de Virgem. Dizem sobre ser perfeccionista, toque, mania de limpeza, mania de arrumação, mania disso, mania daquilo, né? Virgem, ele é o sexto signo do zodíaco. Ele também é um signo mercurial, mas diferente de Gêmeos, que só tem o domicílio de Mercúrio, Virgem, ele verificou que Mercúrio é tão bom e combina tanto com ele, que cedeu também a exaltação para o mesmo. Então ele fica domiciliado e exaltado. É o único caso que acontece isso. Enfim, Virgem, ele é um signo que corresponde com o fim do verão para o hemisfério norte. Então, é um momento de preparar para o inverno, para o outono e para o inverno. Então, é o selecionar das sementes, ver o que é realmente essencial, ver o que pode ser dispensado, o que precisa ser armazenado, como deve ser armazenado. E tem uma relação muito forte de serviço, de estar a serviço, de servir, de colocar utilidade nas coisas. Ele é um signo de terra mutável, então a terra ela está relacionada com a matéria e com as coisas laborais, mas por ser mutável, ela tem a flexibilidade de modular as funções. O eixo Virgem e Peixe são os que mais se confundem. Muito provavelmente vocês vão encontrar da vida de vocês piscianos completamente organizados e com toque, e virginianos caóticos, totalmente virados lelezinhos, tá? Eu já vi muito disso, muito disso. E aí, o que que acontece? Ele como é um eixo de finalização,
às vezes ele acaba expressando uma característica forte do outro signo ao contrário, sabe? Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas enfim, é o que acontece. Por que que acontece? Não sei, simplesmente acontece. E por conta dessa questão toda de empregar utilidade e ordenar, né? Tem essa questão do ordeiro, por isso que acabou sendo o perfeccionista, né? A perfeição, gente, ela não tem limites, porque a gente tá aqui na matéria, só Deus é perfeito, então a matéria ela é imperfeita e a gente sempre tem como melhorar, tá? Então, pode ser que caia a ficha e parta para outra situação, outra questão. Mas tem esse potencial aí de ver a imperfeição das coisas e fazer algo a respeito disso ou não. Imagina você ver a imperfeição das coisas o tempo todo, ver que tudo é imperfeito, tudo pode ser melhorado, tudo, absolutamente tudo o tempo todo, né? Por isso que virgem fica um pouquinho chato. Vai fazer o quê? Paciência, a gente precisa de virgem, né? Ai, ai, é meu nó do norte, não posso falar nada também não, tá? É brincadeirinha para os virginianos e as virginianas aqui desse canal, ok? É, então não chega a ser exatamente realmente uma doença, né? Mas por ter esse ponto de vista, acaba adquirindo essas palavras-chave, né? Enfim, vamos para o próximo, nosso sétimo signo do zodíaco, é o signo de Libra. É um signo venusino, signo da balança, né? Para o pessoal de Portugal, eles falam balança. E o que mais falam é namorador, tem os namoradinhos, os contatinhos, indeciso, falso, muitas vezes, né? E o que que acontece? Balança é o quê? Duas medidas, dois pesos, equilíbrio, né? O equilíbrio de Libra e Vênus, a diplomacia, é ver o outro. E aí Libra vê tanto o outro, tanto o outro, tanto o outro, que esquece de si e aí fala uma coisa para o outro, só que sabe que o outro não vai gostar da mesma coisa, daí fala outra coisa para agradar o outro, e assim vai e tenta agradar todo mundo o tempo todo. E aí por isso que dá essa impressão de falsidade. E a questão da indecisão é porque, como ele está sempre pensando no outro, ai, o que que o outro vai pensar se eu escolher isso aqui? O que que o outro quer comer? O que que o outro vai querer que eu escolha, que eu quero, que não sei o quê? Então, fica nessa jogada o tempo todo para o outro e demora, protela muitas vezes para tomar qualquer tipo de decisão por receio de parecer inadequado, tá bom? Enfim, então essa questão do namorador é também por causa desse outro, porque muitas vezes Libra, para se reconhecer, precisa do outro. Então, olha, essa pessoa gosta de café, aí devolve para si. Nunca me questionei se eu gosto ou não de café. Será que eu gosto ou não? Aí sim parte para uma percepção de si, mas sempre baseado primeiramente no outro, tá? Enquanto Ares é muito do eu, Libra é muito do outro, né? Não tem muito equilíbrio. Ai, ai. É, Enfim, gente, oitavo signo, Escorpião. Escorpião, ele é um signo regido por Marte, as palavras que mais se atribuem a esse fixo da água vingativo e luxurioso, né? Fogueteiro. Já repito aqui, gente, porque tem gente que acha que eu sou pudorosa, mas eu nunca sei quando que o YouTube vai me censurar ou não. Eu prefiro evitar, entendeu? É só por isso, só isso que acontece, tá? Enfim, essa questão do vingativo é muito clássica, né? E do luxurioso também. Então, são duas polêmicas que a gente tem aqui. Essa questão da vingança é porque ele é um signo regido por Marte, assim como Ares, é o deus da guerra, né? Só que a diferença é que ele tem uma questão da água. E a água, ela é fria e úmida, ela é yin. Então ela não é reativa de imediato como Ares. A Ares é aquela coisa assim, é, me deu um soco na cara, eu já dou de volta, entendeu? O cara vem para me assaltar, aí vai lá, atira se você é homem, atira de novo se você é homem. É uma coisa assim muito insana, sem noção. Já Escorpião, ele é daquela coisa de vamos aos poucos. Vou observar o movimento. Porque a água, quando você está na água, ela desacelera o movimento, ela diminui o atrito, então o movimento fica muito mais leve e lento, né? Quando a gente caminha na água. Não sob a água, né? Na água mesmo, dentro da água.
Então tem essa diferença, como se tivesse um freio de mão puxado, né? Então dá tempo de ter uma estratégia, de um planejamento, para que tudo fique perfeito. E, como é uma água fixa, é uma água parada. O que que é uma água parada? A água tem relação com os sentimentos, não tem? Se eu tenho sentimentos parados, eu tenho mágoas. Mas águas paradas que ficam ali remoendo e voltando e vai e volta e vai e volta é o oposto de touro, né? Touro é ruminante e o escorpião ele vai e volta também nessa questão desse processo da água, né? Enfim, e por conta disso pode parecer essa questão da vingança, porque vai lembrar do que você fez lá no dia 25 de março de 2003, às 15h39 da tarde, né? No 15 da tarde, e com detalhes, porque guarda aquilo, fixa aquela emoção. E como é regido por Marte, também vai para uma ação mais lenta, né? Mas vai uma ação. E aí surge essa origem. Já essa questão do luxurioso, né, que eu usei essa palavra para dar uma amenizada aqui, né, no canal, tem umas linhas da astrologia que correspondem ali à região da parte do corpo de Escorpião ou Casa 8 com os órgãos reprodutores, tá? Eu normalmente atribuo os órgãos excretores, então ele tem muito mais a ver com a saída ali, né, do que propriamente uma entrada ou uma relação, né? Enfim. Embora os canais sejam muito perto, muito próximos, o masculino mesmo é o mesmo, né? Enfim, ele tá mais para algo doloroso do que prazeroso. Então, se a gente fosse associar esse ato com escorpião, seria um ato invasivo e não um ato prazeroso, tá? Então, tem uma diferença muito grande. E a gente vai ter nesse signo também a debilidade da lua, que fala da reprodução, num sentido materno, amoroso, acolhedor dos sentimentos, e também tem a debilidade de Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, né? Então, há uma desfunção nesses sentidos, uma desfunção de Vênus, uma desfunção da lua. E por isso que pode gerar algo excessivo, o uso do ato sexual de uma forma excessiva, tá? Quando a gente encontra realmente essas debilidades, não só o signo em si ali solto no teu mapa, tá? Pode ser para mais ou para menos, um excessivo para mais, excessivo para menos é ótimo, né? Sou sensacional, tem que fazer um script, parar de gravar no improviso. Só anotei as palavras-chave aqui. Vamos para o próximo, então, tá? Sagitário, nosso nono signo do zodíaco. Nosso nono signo do zodíaco, ele é regido por Júpiter, né? Zeus, aquele expansivo, o deus dos deuses, né? Do Olimpo, aquele que comanda tudo. E que dizem de Sagitário é que ele é o tio do pavê, ele é festeiro, que ele é comediante, que ele é das piadinhas. Mas pessoal de Sagitário que é estudioso, mais ermitão, fica pé da vida com esse tipo de informação, esse tipo de colocação, né? Bem-humorado, eu, da onde? Olha pra você com aquela cara assim de deboche, não acredito nisso, absurdo. Júpiter, ele é o juiz, o sacerdote, né, o padre, digamos assim, ele é o imperador, mas num sentido conectado também com Deus, né? Ele tem uma conotação de professor universitário, de um cargo elevado que detém muito conhecimento e esse conhecimento se torna o poder dele. E ele é uma flecha, é o centauro arqueiro. Ele está relacionado com coisas profundas, com cultura, com o aprofundar do conhecimento, com as linguagens. A própria astrologia, ela é uma linguagem profunda. E por conta disso, tem um impulso de se movimentar, né, para a busca de algo profundo, uma cultura, algo, né, elevado. Essa questão do festeiro, do comediante, é porque Júpiter ele é extremamente otimista. Então a gente vai ter a parte cavalo e a parte humana. A parte cavalo é o festeiro otimista, né, que não aguenta uma piadinha do pavê para comer, né? Já a parte humana, ele é esse sacerdote, eremita, sábio, etc, etc, etc. Sempre o objetivo do símbolo do signo de Sagitário tem... Nossa, fantástico o vídeo que eu coloquei. Eu acho que eu coloquei aqui no canal. É que realmente essa transmutação e essa transformação de sair dessa parte animalesca
e ir para a parte humana, mas não precisa ficar chato, tá, gente? Não precisa ficar chato só porque você gosta de ler. Pode manter o bom humor, né? Essa questão aí do bom humor. Mas não precisa ser festeiro, né? Não necessariamente. Então, essa questão da festa é essa questão expansiva, o lado de Zeus que gostava de paquerar uma ninfa, uma mortal, e não sei o que, não sei o que lá, e teve vários filhos, inclusive, por conta disso, né? Ainda mais que é um domicílio diurno de Júpiter. Então, acentua essas características mais expansivas, ok? Nosso 10º signo é o signo de Capricórnio. Ele tem a fama de ser avarento e workaholic. Então, bem diferente do Júpiter, a gente vai para o Saturno, que é o símbolo virado, né? É o símbolo virado. Saturno, ele é o senhor do tempo. E como senhor do tempo, Cronos, cronológico, tem a ver com o nosso querido relógio. E então, ele naturalmente, ele vai contar os minutos. Ele não quer perder tempo. E ele também exalta Marte, Marte, o deus da guerra. E a gente vai falar de uma ação extremamente concentrada, focada, ordenada, organizada. Ele é o cardinal da Terra. Então é uma terra, é um movimento, porque ele é cardinal, mas é um movimento centrado, concentrado, com objetivo, com função. Então é evidente essas características, né? A relação do avarento é porque Saturno, ele vai querer economizar, ele não quer perder nem tempo, então tem uma avareza de tempo muito grande e às vezes de dinheiro também, mas não necessariamente, pode ser uma questão mais ambiciosa, né, num sentido positivo. A Capricórnio, ele é o signo da cabra, e a cabra, ela vai subindo íngremes penhascos para chegar até o topo, e assim Capricórnio também vai indo devagarinho, de pouquinho em pouquinho, e sobe aonde quer chegar. Aquário, nosso 11º signo. Aquário é dito como alien, do contra, o diferente, o desapegado. Enfim, é muito difícil a gente definir Aquário de fato, né? Ele também tem uma regência de Saturno, mas ele é um Saturno mais diurno, né? A gente tem um signo de ar fixo aqui. Ele é realmente muito diferente. Ele é o único signo humano. Ele é o signo do homem. Ah, Gêmeos é homem? Não, Gêmeos são duas crianças. Libra é uma balança. Sagitário é uma quimera, né? Um negócio assim não tem, né? Meio homem, meio cavalo. Já Aquário não é só um aquário, tá, gente? Ele é um homem com um jarro. Então, esse homem ele vai despejar as ideias no meio, né? Para influenciar o meio com as suas ideias, suas ideologias. Então, o homem ele tem essa correspondência. E como o homem é único, não é comparável com nenhum animal, é muito difícil a gente definir o que é um homem, né? Então, ele tem um potencial realmente de como se fosse de fora, de outro mundo, de outra realidade, diferente do contra. E essa coisa do contra, inclusive, é porque Saturno ele é oposto ao Sol, né? Aquário é oposto a Leão. Então, enquanto Leão ele representa a hierarquia mais centrada num rei, Aquário questiona essa autoridade real. Então, é como se fosse uma representação da minoria contra a maioria, ou dos que estão à margem irem contra a nobreza, os de hierarquia superior, tá? É como se tentasse inverter a pirâmide ou, enfim, uma coisa assim muito profunda, assim, para a gente falar num vídeo para falar de todos os signos, enfim. É muito interessante. Então, essa coisa do contra, porque ele vai, enquanto o Sol é a luz, né, Saturno, ele é contra a luz. Ele é a margem, entendeu? Enfim, e a questão do desapegado é justamente por ser mais voltado para a questão da intelectualização do amor, de liberdade, de um conceito de liberdade, né? Então, é bem diferente, bem diferente. Eu não diria exatamente desapegado, né? Porque para ser de uma vibração superior de um desapego é muito difícil. Tá mais para uma repressão por conta de controle. Todos os signos fixos têm uma necessidade de controle, né?
Então, touro é um controle material, leão é um controle de poder, escorpião também é um tipo de controle de poder, de dominância, né? E aquário é um domínio, um poder ideológico. Enfim, peixes dizem, né, que é lunático e esquecido, principalmente. Peixes, ele é o último signo do zodíaco, ele é regido por Júpiter, um Júpiter mais noturno, mais yin, né? E a gente vai ter uma corregência de Netuno ali também. Bom, ele é um signo de água mutável. O que que a gente pode esperar de uma água mutável? A gente não consegue compreender a relação disso tudo. É algo muito profundo. E a gente vai ter aqui também um signo oposto a Mercúrio de Virgem. Lembra que eu falei, quando eu falei sobre Virgem? E aí, o que que acontece? Mercúrio, ele é a mente logicamente organizada. Em Peixes, ele vai encontrar o seu exílio e queda. Então, não tem como não ser esquecido, porque é muita informação, é muito abstrato, ele é muito emocional, porque ele é água. Então, não são coisas muito palpáveis, são coisas impalpáveis. Então, ele está muito no mundo interno e numa realidade interna por conta da fertilidade que ele tem. Uma fertilidade também imaginativa, de muitas vezes construir um mundo próprio para si, muito profundo, tá? Enfim, gente, esses são essas explicações mais básicas, mas para tirar mais dúvidas, é interessante assistir um vídeo um pouquinho mais aprofundado sobre os signos. Eu tenho de todos os signos aqui, alguns signos eu tenho mais de um vídeo já aqui no canal. Tem sobre planetas nos signos, cada mapa é único, cada pontinho do seu mapa vai ser diferente, dificilmente você vai ser descrita por um signo só. A gente está só brincando com o simbolismo aqui, né? Com o que mais falam sobre os signos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilhe. Para agendar uma consulta comigo, sempre no link na descrição. E é isso, até a próxima.